A construção civil foi um dos setores que, mesmo com a pandemia, conseguiu sobreviver. Mas milhares de trabalhadores como estes podem ficar desempregados nos próximos meses. Isso pode acontecer se a desoneração da folha de pagamento não for prorrogada ainda este ano. A desoneração foi adotada em 2011 pelo governo federal e diminuiu os encargos pagos pelas empresas por cada funcionário. Com isso, evitou várias demissões. Ela está prevista para até dezembro deste ano e precisa ser votada na Câmara dos Deputados antes disso, senão os prejuízos podem ser grandes. A gente está vivendo aí um mundo pós-pandêmico e ainda na pandemia, e a gente não sabe como que vai ficar o equilíbrio aí da economia. Então, o empresariado ele está torcendo incansavelmente, fazendo movimentos para que seja aprovada a continuidade da desoneração na folha. Isso vai garantir que o emprego, dos nossos trabalhadores estejam aí agregando aí essas tantas famílias que uma obra da construção civil, por exemplo, agrega. Para você ter uma ideia, uma obra desse tamanho aqui, houve mais de 1.000 trabalhadores que passam aqui nos empregos diretos, fora os empregos indiretos que isso gera, E o prejuízo não será apenas para o trabalhador ou as empresas. A população pode sofrer com o aumento do preço de diversos produtos, como transportes e alimentação, por exemplo, que terão reajuste de 10% já num primeiro momento. A construção civil também é impactada. Os nossos produtos já se encareceram pela falta de matéria-prima e agora, com essa questão de imposto, isso vai aumentar mais ainda os nossos produtos, sendo que a renda do nosso cliente está caindo a cada dia mais. Qualquer imposto a mais que venha para qualquer construtora, isso vai ser negativo. Então podemos falar de 10% a 20% de impacto. Segundo o governo federal, a desoneração da folha custará 10 bilhões de reais aos cofres públicos até o fim deste ano. Ela permite que as empresas paguem uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a renda bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Por outro lado, os setores beneficiados dizem que a desoneração ajuda a manter 6 milhões de empregos e que a extinção delas dificultaria a manutenção e a geração de empregos, porque aumentaria o custo de contratação. Uma obra como esta, por exemplo, gera 1.000 empregos diretos do início ao fim e sem a desoneração, este número pode ser reduzido. Entre os setores beneficiados estão as indústrias têxtil, de calçados, proteína animal e a de máquinas e equipamentos, além de serviços de TI, teleserviços e hotéis, a construção civil, comunicação e o transporte público. Juntos, eles empregam 8.300.000 trabalhadores em todo o território nacional. Em Montes Claros, por exemplo, com o fim da desoneração, cerca de 1.000 trabalhadores serão demitidos. Por que Montes Claros sofre muito com essa perspectiva que a gente espera que não aconteça? Porque a indústria é bastante diversificada em Montes Claros e no norte de Minas, exatamente pelo fato da SUDENE, os benefícios da SUDENE. Então nós temos uma diversificação muito grande de setores na indústria do norte de Minas, desde confecções, vestuário, alimentação, biotecnologia e outros. A FIENG trabalha incansavelmente nesse tema, nessa pauta, para que o Brasil e a indústria brasileira volte a ter competitividade a nível internacional. Nesse mundo globalizado, a pandemia nos mostrou e está nos mostrando que o país precisa ter indústrias fortes, principalmente no ramo, no farmacoquímico ou biotecnologia. E momento, o que está acontecendo em Montes Claros é a instalação de um grande polo farmacêutico, com incentivo também da SUDENE, do governo federal, mas a desoneração da folha realmente é um aspecto importante. Caso não seja prorrogado, a nossa região corre um sério risco de baixa no número de empregos. Um projeto de lei que propõe estender a desoneração da folha até o fim de 2026 aguarda votação na Câmara dos Deputados. Eu acredito que vai ser votado, entendeu? Acredito. Nós não temos uma data ainda. Nós temos ainda um prazo ainda que dá para poder discutir. E quando tem acordo entre ambas as casas, porque tem que ser aprovado tanto no Congresso como no Senado. Então, quando tem acordo, flui, a votação flui rapidamente, não tem dificuldades para isso. No momento que as pessoas
estão precisando da manutenção do emprego. As empresas precisam de incentivo. O governo quer arrecadar justamente para poder pagar, quer dizer, jogar nas costas do povo, do empresário, a responsabilidade que é dele. Na visão deste economista, o único beneficiado em extinguir a medida será o governo. O benefício do governo é por conta da arrecadação, né? Então, assim, na verdade, o governo agora ele está passando por uma crise orçamentária, né? Desde 2016 existe essa crise orçamentária aí. O governo não tem conseguido fechar suas contas, tem fechado sempre com déficit, né? Ou seja, os gastos estão maiores do que as receitas e, consequentemente, o governo está para o ano de 2022 tentando, por exemplo, aprovar o Auxílio Brasil e está tentando buscar recursos no máximo de lugar que puder. Voltar a onerar as empresas vai beneficiar a arrecadação do governo. Os mais prejudicados são esses setores em que, se o custo do trabalho aumentar, o que a empresa pode fazer, digamos, é reduzir um pouco a mão de obra, mas ela vai continuar com um custo pesado. Ela não pode, da noite para o dia, ou talvez em 6 meses, um ano, substituir aquele determinado trabalhador por uma máquina. Vamos dividir a responsabilidade. A responsabilidade é de todos. Não joga nas costas de apenas alguns, não. É de todos. Então, por isso que às vezes a gente fica um tanto revoltado por causa desses posicionamentos que, no meu modo de ver, é completamente equivocado.